A compreensão do comportamento humano através da neurociência oferece uma perspectiva fascinante sobre a interação complexa entre o cérebro e a mente. A neurociência estuda os processos neurais que influenciam o pensamento, as emoções e o comportamento, lançando luz sobre aspectos intrínsecos da experiência humana. No entanto, a relação entre a neurociência e a espiritualidade é um campo onde ciência e fé muitas vezes se entrelaçam. Você está no instinto superior. Já solicito sua inscrição e seu botão de curtir. Pesquisas neurocientíficas exploram como certas atividades cerebrais podem estar correlacionadas com experiências espirituais. Estudos de ressonância magnética funcional, fMRI, demonstram que práticas espirituais, como a meditação, podem alterar a atividade cerebral, sugerindo uma base neural para experiências espirituais transcendentais. A plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se reorganizar em resposta à experiência, também oferece insights sobre como as práticas espirituais podem moldar a mente. No entanto, a conexão entre a neurociência e a espiritualidade não nega a complexidade da dimensão espiritual. A espiritualidade vai além dos limites do material e do mensurável. Nesse contexto, a filosofia antiga abordou a relação entre mente, corpo e espiritualidade de maneiras diversas. Platão, por exemplo, no diálogo Fédon, explora a ideia da alma como algo distinto do corpo, sugerindo uma dualidade que ressoa com a dicotomia mente-corpo discutida pela neurociência. Aristóteles, por sua vez, considerava a busca pela virtude como uma parte essencial da realização humana, tocando na importância da ética que transcende o físico. No contexto da espiritualidade, as passagens bíblicas oferecem insights sobre a natureza humana. Na Bíblia, em 1 Coríntios 3,16, afirma-se: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa passagem sugere uma conexão íntima entre a divindade e a essência humana ao abordar o tema. É intrigante considerar as palavras de Jesus registradas nos Evangelhos. Em Mateus 22, 37 e 39, ele resume os mandamentos, enfatizando o amor a Deus e ao próximo como fundamentais. Essa perspectiva transcende a análise puramente neurocientífica, tocando na dimensão ética e espiritual da existência humana. Expandindo ainda mais essa interseção entre ciência e espiritualidade, é relevante considerar estudos que exploram os efeitos da espiritualidade na saúde mental e física. Pesquisas indicam que a prática religiosa ou espiritual pode estar associada a níveis reduzidos de estresse, ansiedade e depressão. Essa correlação sugere que os aspectos espirituais podem desempenhar um papel na promoção do bem-estar emocional, alinhando-se, de certa forma, com os benefícios psicológicos identificados pelas práticas contemplativas analisadas pela neurociência. No entanto, enquanto a ciência explora as bases neurais das experiências espirituais, filósofos antigos ofereceram insights filosóficos distintos sobre a relação entre a mente, o corpo e o transcendental. Plotino, por exemplo, um filósofo neoplatônico, propôs a ideia de que a alma busca a união com o divino, destacando a aspiração espiritual como uma força motivadora na existência humana. Aristóteles, por sua vez, enfatizou a importância da virtude e da ética como fundamentos para uma vida plena, alinhando-se, de certa forma, com a busca espiritual por significado e propósito. Essas perspectivas antigas ecoam em muitas tradições espirituais, enriquecendo a discussão sobre a interconexão entre a mente, o corpo e o transcendental. No âmbito cristão, a filosofia teológica também desempenha um papel vital. Agostinho de Hipona, em suas obras, explora a natureza da alma e a busca pela conexão com Deus. Suas reflexões influenciaram profundamente a teologia cristã e, por extensão, moldaram a compreensão da espiritualidade ao longo dos séculos. Em relação às palavras de Jesus, seu ensinamento sobre o amor ao próximo e a importância de uma relação pessoal com Deus
ressoa não apenas como orientação ética, mas também como uma dimensão espiritual que transcende a análise neurocientífica isolada. Assim, ao unir as descobertas contemporâneas da neurociência com as reflexões filosóficas e espirituais antigas, surge uma visão mais abrangente do que significa ser humano. Essa abordagem integrativa reconhece a complexidade da existência, incorporando tanto os aspectos mensuráveis quanto os transcendentes, proporcionando uma compreensão mais completa e enriquecedora do comportamento humano e sua ligação intrínseca com a espiritualidade. Em conclusão, a neurociência fornece uma visão valiosa do comportamento humano, mas a exploração da espiritualidade exige uma abordagem holística que envolva tanto a ciência quanto a filosofia. A interseção entre ciência e espiritualidade continua a desafiar e enriquecer nossa compreensão do que significa ser humano. Vale ressaltar que a neurociência, ao desvendar os mecanismos cerebrais por trás das experiências espirituais, não nega a validade dessas vivências. Pelo contrário, amplia a compreensão ao evidenciar que a espiritualidade não é meramente uma construção cultural, mas tem raízes biológicas que influenciam a percepção, o comportamento e até mesmo a saúde física. Ao conectar essas descobertas com as filosofias orientais, como o budismo, que há séculos enfatiza a mente, a consciência e a busca pela iluminação espiritual, percebemos uma convergência notável com alguns aspectos das análises neurocientíficas modernas. A prática da atenção plena, mindfulness, por exemplo, promovida pelo budismo, demonstra impactos positivos na plasticidade cerebral, corroborando achados neurocientíficos sobre a adaptabilidade do cérebro em resposta a práticas contemplativas. No contexto da espiritualidade cristã, o apóstolo Paulo, em suas epístolas, discute a importância da transformação da mente, Romanos 12, 2, alinhando-se conceitualmente com a noção de plasticidade cerebral. Essa convergência entre ensinamentos religiosos e descobertas científicas ressalta a complexidade e a riqueza da relação entre ciência, espiritualidade e filosofia na compreensão do comportamento humano. Dessa forma, ao integrar as perspectivas da neurociência, filosofia antiga e tradições espirituais, emergem visões complementares que enriquecem nossa compreensão sobre o propósito, a moralidade e a natureza humana. Essa abordagem integrativa transcende dicotomias simplistas, convidando a uma exploração mais profunda da vastidão que envolve a mente, o corpo e a espiritualidade na experiência humana.